Olá, amigo da Seringueira, Diogo Esperante, chegando aqui hoje para trazer para vocês um bate-papo muito legal sobre um tema muito importante, que é a certificação florestal, e a gente vai falar sobre isso com a Paula, que está aqui com a gente hoje. A Paula, que é uma especialista nesse tema aí, tem longa experiência nele, e vai falar um pouquinho não só sobre esse tema, obviamente, mas como que a borracha natural se insere hoje nessa temática, né? Então, Paula, começando, certificação florestal é um tema quente, né, no momento aí, principalmente para a borracha natural. O que você tem para trazer para a gente hoje, assim, da sua visão sobre como que isso está inserido hoje, não só na produção de borracha, mas na sociedade como um todo, né? Boa noite, pessoal. Então, a certificação de produtos, né, agrícolas, na verdade é um tema que está no cotidiano hoje de várias cadeias produtivas, né? Então a gente vê isso muito claro dentro do setor florestal, na cana-de-açúcar, na soja, enfim, né, em vários setores aí. E o que acontece? Hoje, eu percebo a busca de uma certificação de produto no setor da seringueira, né, da avicultura. E dentro desse contexto, né, de qual a melhor certificação de produto que se adapta, se adequa melhor à realidade do seringal, aí a gente tem a certificação florestal, que é a certificação FSC, né? Hoje é isso que o setor está buscando dentro do contexto. E essa demanda, ela geralmente, ela vem do, do consumo, vem do setor, assim, vamos chamar assim, do consumidor, ou mesmo das indústrias consumidoras. Como é que você vê, assim, Da onde veio a demanda, né? isso? Quem que traz essa demanda hoje para o produtor? Tá, quem traz essa demanda hoje para o produtor é a sociedade, né? Mas eu não digo nem que é aquele consumidor exigente que está ali no final da cadeia, né? Tá. Porque a gente tem um público consciente muito menor, né? Em relação ao público consumidor, Tá. né? O consumidor consciente de produtos certificados. Uhum. Porém, essa demanda ela é causada dentro dos negócios, né? Então, quando a gente está falando de grandes empresas ou setores que precisam demonstrar a sua viabilidade ambiental, social e econômica para a sociedade, aí sim a gente gera a demanda da certificação aí de matérias-primas, né? Tá, Da base. tá. E também, setor. então, parte também de uma percepção dessas empresas, vamos chamar assim, Sim. Uma percepção delas do que a sociedade, Da o imagem público, da delas imagem delas, em né, relação à sociedade. perante a sociedade, perfeito. E A das imagem. legislações também, porque acho que cada vez mais, né, a gente estava falando sobre a questão da legislação europeia agora, que tem cobrado cada vez mais questão de rastreabilidade, e isso acaba levando a gente para o lado da certificação. Mas ela não deixa de passar por uma imagem. Certo, Tá? certo, perfeito. Porque você consegue consolidar toda a rastreabilidade sem precisar de uma certificação. Sim, perfeito, perfeito. Tá? Então, eu sempre coloco que a certificação, ela contribui para a base, né, produtiva, para se organizar e responder essas questões que são levantadas hoje pela comunidade europeia. Tá. Né, que a gente está falando o quê? As questões de desmatamento, trabalho escravo, trabalho infantil, o ambiente de trabalho, né? Há uma preocupação muito grande, social e ambiental. Né? Não é só a questão ambiental. Mas você não precisa de uma certificação para demonstrar esse desempenho Certo. de rastreabilidade. Porém, você precisa de uma certificação para demonstrar a tua imagem perante a sociedade. Perfeito. O que essa empresa, né, ela oferece para a sociedade? Ou ela simplesmente ela está usufruindo
de um país em desenvolvimento Tá. ou subdesenvolvido Aham. para conseguir a matéria-prima dela. Perfeito. Ou ela está dando algo em troca para essa sociedade. O algo em troca para a sociedade é onde a gente recebe os padrões, né? Você tem o padrão da certificação, Sim. né? E aí, com isso, diferentes setores da economia, diferentes nichos de mercado, diferentes culturas vão também apresentar diferentes níveis de maturidade com relação a isso, né? Então, assim, Com inserindo a certeza. seringueira nesse contexto, a gente está mais acostumado, por exemplo, a ver até uma pressão no consumidor por, de repente, itens, alimentos sustentáveis, vestuário sustentável. Mas algo que eu acho que é mais recente é você falar de pneus sustentáveis, né? Eu lembro uma vez que eu recebi uma informação de um colega que trabalha numa indústria de pneus, ele falou: nós estamos trabalhando num pneu que é o pneu verde. Aí eu falei: que legal, como é que é o pneu verde? Ele falou: é um pneu que ele tem menos resistência à rolagem, e isso faz com que o carro emita menos dióxido de carbono, então é o pneu verde. Aí eu falei: tá, mas como que esse pneu foi produzido? Ele falou: não, pera aí, a gente não entrou nisso ainda. Eu falei: mas aí que tá a beleza da coisa, Não, né? é porque quando você pega os objetivos Tá. gerais aí de um produto, Aham. né? A longevidade, a vida útil de um produto Aham. também pode qualificar ele como um material mais sustentável, Tá. tá? Só que quando a gente olha para performance de empresa, obviamente a gente vai fazer cobranças de performances ambientais Uhum. e sociais no processo produtivo, não é só no produto. Perfeito. Então, assim, a sociedade, ela vai reconhecer um produto certificado, uma certificação socioambiental, porque tem um selinho lá no final. Tá. Muitos não reconhecem, Aham. certo? Aham. Só que a imagem daquela empresa, né, de uma pneumática, vamos colocar nesse sentido, Aham. né, ela passa a ser reconhecida como uma empresa que atua para que tenha trabalho digno e Uhum. tenha uma responsabilidade ambiental dentro das áreas de produção da sua matéria-prima Tá. e também dentro da indústria, Aham. né? E não, eu tenho certeza que é essa imagem que a indústria, de uma maneira geral, procura. Por Uhum. quê? Porque ela é pressionada em relação. A sociedade pressiona Sim, sim, essas empresas, sim. né? É. Elas são corresponsáveis por qualquer atrocidade que ocorre no mundo. Perfeito, perfeito. Tá? Então, essa pressão, essa demanda de matéria-prima com certificação socioambiental venha da grande indústria, Aham. vem Perfeito. da imagem da grande indústria. É. E é interessante que assim, a gente sempre faz esse paralelo, no caso da borracha natural, com o óleo de palma, né? Porque o Exato. óleo de palma já é uma cultura e me parece que na questão de certificação ele já está um pouco mais maduro do que a borracha. E eu Exato. acho que justamente porque foi muito cobrado, né? Exato. Todo Quem mundo nunca viu aquela propaganda do Kit Kit Kat, Kat, né? exatamente. Então, foi cobrado sim pela sociedade, É. né? Uma parcela da sociedade, ONGs, sobre a responsabilidade Se eu não me ambiental engano, foi do óleo de palma. 2003, né, essa campanha do Eu Greenpeace que acredito falava que Give the sim. orangotango a Aham, break, né? exatamente.
né? Exatamente. E a mesma região em que desde 2003 é cobrado o óleo de palma com relação ao desmatamento, é a mesma região que tem seringueira. Então, assim, é interessante ver que essa questão da maturidade do setor influencia demais. A cobrança, como você falou. Porque, a bem da verdade, não teve cobrança sobre a borracha natural na mesma proporção que teve do óleo de palma. Não, porque você sente o quê? Que a indústria da borracha não está sendo cobrada. Exato. Agora, ninguém está interessado. E hoje eu vi um termo muito interessante, né? De saber o que está acontecendo debaixo do seringal. Aparentemente, os acionistas, os stakeholders dessas as partes interessadas desse tipo de indústria, não está muito interessado de saber o que está acontecendo debaixo do seringal. Né? Por isso que ela não está sendo cobrada em sua imagem. Ok. Né? Explicações para isso não tenho. Sim. Mas é interessante. E falando um pouquinho, indo um pouquinho para esse lado, né, da Ásia e tal, hoje existem 50 certificados de manejo florestal para a produção de látex. Né, no mundo. Caramba. É muito pouco. É muito pouco. Né? E uma parte está na Ásia, dividido entre os países produtores, e você tem uma concentração, se eu não me engano, de uns 10, 15 certificados na Guatemala. Perfeito. Que é um país que se notabilizou aí, né? Exato. Acho que foi um precursor, né, da certificação FSC na borracha natural, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para os pré-requisitos para você poder se candidatar a uma certificação de manejo florestal do FSC, o primeiro requisito que a gente tem que olhar é a conversão do uso do solo. Certo. O FSC ele não aceita áreas para certificar se houve conversão de áreas naturais para plantios pós-1994. Perfeito. E aí na Ásia... Isso é um entrave na Ásia. Perfeito, sim. E aqui no Brasil, interior de São Paulo, a gente está falando de áreas consolidadas. Sim, como na Guatemala, né? Exatamente. Pastos degradados na sua maioria. Exatamente. Você não teria nenhum problema para entrar com um processo mas tem que demonstrar, né? Que claro. Mas na verdade, você não tem essa trava. Você tem até um ganho, né, nesse baseline. Você sai de um pasto degradado para uma cobertura florestal, né? Enfim, você tem um ganho aí, né? E é muito interessante. E quando a gente fala também da certificação, a gente tem que lembrar que o FSC é uma certificação florestal, né? Então, falando do látex, o látex é um produto não madeireiro. Certo. Essa é a classificação que ele recebe dentro do FSC. O produto mais importante dessa certificação é a madeira. Certo. Né? E a gente olha para o seringal e pensa, o que a gente vai fazer com essa madeira no final de 40 anos, né? Mas aí você tem uma gama de produtos que você pode certificar no FSC quando a gente está falando de um projeto, um seringal. Então, você tem o látex, tem a madeira que a gente está falando da madeira sólida, mas a gente pode falar de briquetes, de pellets, de cavaco, e que tem saída para essa indústria. É lógico, precisa um plano de negócio, mas existe essa saída também. E a gente também está falando de serviços ambientais, né, socioambientais, na verdade.